Seja bem-vindo ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, tá? Seja bem-vindo ao nosso canal. E já venho pedir a você, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado! E vamos para o vídeo de hoje. O Domingo da Divina Misericórdia 2026. Irmãos e irmãs, vamos assistir esse vídeo acompanhando pela liturgia diária de abril de 2026, ano A, e também pela revista Deus Conosco 2026. Vamos assistir esse vídeo com bastante amor e fé no coração. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. Vídeo de hoje, irmãos e irmãs, é do dia 12 de abril de 2026, o segundo domingo da Páscoa, que também é chamado de Domingo da Misericórdia Divina. Pois é, irmãos e irmãs. Vamos ver aqui a introdução ao mistério celebrado de hoje. Irmãos e irmãs, vivendo estes dias de júbilo da Páscoa do Senhor, celebramos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia. Por meio do encontro com o ressuscitado e do testemunho dos irmãos, somos chamados a reavivar a fé, manifestar a nossa adesão ao Cristo vivo. Deixemo-nos tomar pela alegria pascal e celebremos o seu mistério. Leitura do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. O outro discípulo contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé:
Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e a coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, antes da gente entrar na revista, que fala sobre a explicação, a meditação desse evangelho de hoje, gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns detalhes desse evangelho, que é o encontro de Jesus com os apóstolos. A gente pode perceber que é o primeiro dia da semana que Jesus aparece ressuscitado aos apóstolos. E depois, 8 dias depois, ou seja, no domingo seguinte, Jesus aparece aos apóstolos e a Tomé. Então, por isso, irmãos e irmãs, que o domingo é um domingo importante, especial para nós católicos. É o dia do Senhor. Assim como os judeus têm o sábado como um dia sagrado, e os muçulmanos têm a sexta-feira, nós somos o domingo, o primeiro dia da semana, porque foi o dia que Jesus apareceu ressuscitado. Então é um dia que é importante a gente ir à igreja, Ir ao encontro do Senhor na missa, ou quando não tem missa, a celebração da palavra de Deus aqui na realidade da nossa Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Irmãos e irmãs, outro detalhe também importante é que quando Jesus ele aparece ressuscitado, ele soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os que vocês não perdoarem serão retidos. Aqui Jesus instituindo o sacramento da confissão, irmãos e irmãs. Confissão, reconciliação com Deus. Então, aqui está dando poder aos apóstolos de transmitir e serem os mensageiros da misericórdia divina para o mundo, para levar o perdão que foi conquistado na cruz, para as pessoas arrependidas. Então, aqui por isso que o padre pode ouvir, celebrar aquele sacramento que perdoa os pecados. Não é o padre que perdoa, mas é Cristo que perdoa, é Deus que perdoa, E o padre dá absolvição. Outro elemento importante é que os discípulos, os apóstolos, eles dão a notícia a Tomé. Você vê que a fé que é transmitida pelo testemunho da comunidade. Só que o Tomé não acredita no testemunho da comunidade, irmãos e irmãs. Ele só acredita se ele vê, se ele tiver um contato direto, Então, aqui a gente vê que Tomé ele representa muito aquelas pessoas que têm dificuldade de acreditar nas coisas que a Igreja Católica ensina, A Igreja fala, Cristo ressuscitou, mas será que nós acreditamos nessa verdade mesmo, no fundo do nosso coração? Feliz de quem acredita, Porque Jesus vai dizer, feliz, você acreditou, Tomé, porque você viu, mas feliz daquele que acreditar sem ter visto. Todos nós não vimos Jesus ressuscitado, mas cremos no nosso coração, O católico de verdade, ele acredita que Cristo ressuscitou, É isso aí. Irmãos e irmãs, agora que eu reparti
né, essas observações sobre esse evangelho tão importante do Dia da Misericórdia, né? Vamos ver o que diz aqui a revista Deus Conosco 2026, né, do dia 12 de abril de 2026, do segundo domingo da Páscoa, das páginas 45 e 46. O evangelho deste domingo, em que celebramos também a misericórdia do Senhor para conosco, seu povo, vem nos falar exatamente da aparição de Jesus aos discípulos. Essas aparições pós-pascais de Jesus querem afirmar os discípulos na fé e na missão. Por isso, ele se põe no meio deles para animá-los fervorosamente. Esses momentos sublimes, né, do ressuscitado entre os discípulos significam também o poder dele que é transmitido aos seus. Quando ele soprou o Espírito Santo, né, o poder de Deus, a força de Deus, né? Então, Jesus se dá a conhecer, expõe diante dos discípulos que estão reunidos no primeiro dia da semana, oferecendo-lhes a paz, que é o chamado Shalom, né, entre os judeus, e os envia em missão. No fato primeiro da aparição pascal, Tomé, que não estava, ao saber que Jesus esteve entre os discípulos, não acreditou. Aí disse Tomé, né? Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão em seu lado, não acreditarei. Será que a fé de Tomé ou da primeira comunidade cristã estava meio cansada e incerta? Certo é que ele tem a coragem de reaproximar de Cristo e manifestar sua fé, meu Senhor e meu Deus, como disse Tomé, né, quando ele viu Jesus. Quando temos de aprender diante dos múltiplos dons que o Senhor nos dá, a palavra de Jesus a Tomé esclarece e fortalece a comunidade igreja daquele tempo e até o tempo de hoje, né? Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto, né? João capítulo 20, versículo 28. Jesus vai ao encontro da incredulidade de um discípulo seu, né? Se são felizes os que vêm fisicamente, os que não vêm não são menos felizes. Todos nós temos acessibilidade ao Senhor. Basta meditarmos o seu evangelho, como estamos fazendo agora, né, irmãos e irmãs? Pois ali é ele mesmo diante de nós. Então, o evangelho de Jesus, proclamado e meditado, seja na igreja, seja em casa, é a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós e até no nosso canal também. Olha só que coisa bonita. O Evangelho nos toma pela mão e nos leva ao poder do Senhor ressuscitado. Mas para isso, irmãos e irmãs, é necessário fé. É preciso acreditar no Evangelho, irmãos e irmãs, na palavra de Deus. Entendeu? Portanto, não há dom maior do que o da ressurreição de Cristo. A Ele reparte conosco esse dom que nos salva, liberta-nos e dá-nos a vida. Interessante observar também, Jesus está junto dos discípulos e está com suas chagas. Sim, com suas chagas, não porque ainda não cicatrizaram, entre aspas, né? Mas sim porque são parte para sempre. São marcas da sua doação, de sua entrega de amor até a entrega da sua própria vida.
Não se precisa de nenhuma prova mais de amor dele por nós. Isso nos basta para sempre. Ele nos acode em sua misericórdia infinita. É nesse sentido que devemos compreender a misericórdia divina deste domingo como domingo da misericórdia. É o segundo domingo da Páscoa. Nele lembramos a misericórdia do Senhor. Precisa-se tomar o cuidado necessário para não desvirtuar o sentido do Cristo ressuscitado que nele celebramos. Vivamos, pois, com integridade nossa fé em Cristo ressuscitado, Ele, nossa ressurreição e vida. É isso aí, irmãos e irmãs. Muito obrigado vocês terem assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Cristo ressuscitado nos ilumine nesse dia, nossas famílias, Ele nos proteja e nos abençoe sempre. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.